Empreenda mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital Igesp, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Quem aí está sofrendo com este calor, está sentindo esse calor, o que mais parece um incêndio. Pelo menos aqui na Baixada Santista tá assim. Quem aí não está sofrendo com esse calorão? E aí quando a gente vê esse calor acontecendo, não é só o nosso corpo no sentido de sentir mais sede ou sentir mais cansaço, mais desânimo que esse calorão dá. Como é que fica a nossa pele? Nós estamos no Dezembro Laranja, que é o mês que a gente dá atenção para o câncer de pele. E eu estou aqui no ambulatório do Hospital Igesp com o Dr. Tiago Saragosa, que é dermatologista, e a gente vai conversar sobre isso. Obrigada por nos receber, eu sei que aqui tá cheio de gente para ser atendido, mas a gente conseguiu aqui um espaço entre um paciente e outro para conversar num período que antecede o verão. A gente está sentindo esse calorão e nem chegamos no verão ainda. Fico pensando o que vem pela frente. Olá, prazer é meu, Renata. Bem-vindos aqui no ambulatório. Realmente o verão está muito intenso, então a gente tem que se precaver e tomar os cuidados necessários aí para não ficar exposto. Esse calorão que tá, esse sol muito forte, que ele tá muito forte, ele realmente tem mais riscos do que um sol mesmo no mesmo período, no verão, por exemplo, que semana que vem mude um pouco, o sol abaixa. Ele tem a mesma gravidade ou não? A gente é visível. Não, isso aqui tá muito forte, ele é realmente mais perigoso. Com certeza, a gente no verão tem maior incidência dos raios, né, ultravioletas, e quanto mais calor, mais a gente quer procurar espaços abertos, espaços mais refrescantes e acaba ficando mais exposto à radiação. Eu digo isso porque às vezes tem gente que fala, mas tá mormaço, mas o mormaço também tem os seus raios ali. Agora, aí a gente entra num dilema, né, doutor? Porque principalmente na pandemia, uma das coisas que se falou muito era a falta de vitamina D, porque as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, não iam para as ruas. Então tem aquela coisa que a gente tem que se expor ao sol e dizem que os raios solares que estimulam a vitamina D são os piores, naquele período mais forte da manhã, 11, meio-dia, 1h. Ao mesmo tempo, são os raios mais perigosos para desenvolver um câncer de pele. Como é que a gente fica nessa história? Com certeza. É um dilema que muitos pacientes trazem essa dúvida, né? E é sempre importante fazer uma avaliação de caso a caso. Um paciente mais jovem, com uma pele mais saudável, a gente orienta a fazer uma exposição, né? Sempre se resguardando no horário, entre 10 e 4 da tarde, evitando se expor nesse período, né? Agora, quando é um paciente mais idoso, com uma pele mais senil, mais machucada, né? Que já tem comorbidades de outras doenças, e aí nós preferimos fazer uma suplementação oral do que expor o paciente a uma radiação e uma chance de uma nova lesão cancerígena. Falar em suplementação, no programa anterior que eu fiz aqui na Igesp, a Igesp que me dá conteúdos grandiosos para vocês, para a gente passar para vocês, eu conversei com o doutor Andréa, que é nutrólogo, e ele já falou da alimentação ligada à longevidade. A alimentação está ligada também à nutrição da pele, à prevenção. A gente fica mais forte também por conta da alimentação? Com certeza. A alimentação, a hidratação oral é o essencial para uma pele saudável e viçosa. No dia a dia, a gente tem que procurar alimentos ricos em vitamina C, vitamina A, né? Que são fontes de manutenção para a pele saudável.
A vitamina A ela está presente nos alimentos mais alaranjados, como mamão, laranja, né, cenoura, né? E eles são ricos em ácidos retinóicos que fazem a renovação celular, né, a manutenção do colágeno e mantém a pele mais saudável. Para quem gosta já de alimentos como saladas, os alimentos verdes escuros também trazem essas vitaminas, né, para repor essa suplementação que a gente precisa. E evitar o álcool nessa época do ano, que é o que chega às férias, é mais difícil. Todo mundo as pergunta, festas. posso tomar uma cerveja? Sempre com moderação, a gente pode fazer uso. Porque ele também vai abaixar a imunidade, o álcool. E provavelmente intensificar alguns problemas. Né? E também tem uma desidratação que o álcool leva, sim, né? exatamente. A gente tem que ponderar. Agora, então vamos falar de prevenção. Porque a gente, quando fala nessa época do ano, principalmente agora no dezembro amarelo, a gente pensa justamente porque vem o verão, junto com o verão, as férias de verão. Mesmo as pessoas que não têm férias, têm uns feriados, porque tem Natal, tem Ano Novo, então as pessoas programam, vêm para a praia. E isso pode realmente propiciar um aparecimento de um câncer de pele. Mas tem as pessoas que trabalham e que estão expostas ao sol porque andam pelas ruas, porque ficam paradas num ponto de ônibus, as pessoas que realmente elas não têm como, o trabalho delas é na exposição. Como que elas podem se prevenir? Bom, a gente sempre E isso vale, isso vale também para quem for ao sol passear. A gente sempre recomenda o uso diário de um protetor solar fator 30, pelo menos, né? Mas a gente sempre fala para deixar numa segunda opção acessória um chapéu, um boné, né? Uma roupa de manga um pouco maior. Hoje já tem aquelas roupas com filtro. E isso já tem uma proteção no próprio tecido, né? E também até uma sombrinha, né? Carregando junto para quando está numa área mais aberta, mais exposta, sempre está se protegendo. Agora, quais os tipos de câncer de pele? Como assim a gente pode olhar e falar, nossa, isso aqui não tinha essa pinta, porque nem toda pinta é cancerígena. Como é que eu sei que está diferente aqui? Sim, é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Ficar atento a cada lesão que surge, a cada pinta nova que surge. Uma vez por ano, pelo menos, é importante fazer uma avaliação, né, de toda a estrutura da pele, né, sempre prestando atenção nas pintas que surgem, no formato, se ela fica irregular, se ela fica com uma pigmentação irregular, se ela cresce muito rapidamente, né, ou então naquelas lesões que demoram aí mais de 4 semanas para cicatrizar e depois de cicatrizarem, voltam no mesmo local, né? Sempre é importante fazer uma avaliação com um médico especializado para poder ter o diagnóstico correto. E tem cura? Com certeza. O segredo está na prevenção e quanto antes o diagnóstico, maior a chance de cura. Os tipos de câncer de pele, por exemplo, os melanomas e os não melanomas, eles têm 90% de chance de cura, mesmo no caso do melanoma, que é o câncer mais agressivo. Mas o segredo está sempre na prevenção e no diagnóstico precoce, de quanto antes você diagnosticar, antes você conseguir tratar e evitar uma metástase, um câncer ir para outros órgãos do corpo. E aí o tratamento, qual é o tratamento para esses tipos de câncer? Para cada tipo de câncer tem um tratamento, mas basicamente a remoção cirúrgica dessa lesão e saber que essa remoção foi totalmente retirada aquele câncer do local, né? Há sempre uma avaliação por biópsia. E tem pessoas que têm mais propensão que outras pessoas por conta da cor da pele ou por conta da genética? Com certeza, os pacientes albinos, né, e aqueles pacientes ruivos, loiros mais claros, têm muito mais propensão e mais sensibilidade na pele na hora da exposição. Precisam intensificar os cuidados com a pele.
Então é isso, não tem jeito, é protetor solar acima de 30, mesmo que você não esteja indo na praia, se você vai sair na rua, vai ter exposição ao sol, passar o protetor, tomar cuidado com a sua alimentação, como o doutor falou, alimentos que estimulam a vitamina A, vitamina C, tomar cuidado com a bebida alcoólica, porque além de baixar a tua imunidade, ela desidrata, então beber muita água. Conhecer o seu corpo, como o doutor falou, conheça o seu corpo, comece a se investigar. Ou qualquer alteração, procure um médico. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Os assuntos mundiais interferem diretamente na nossa vida, nas nossas escolhas e por isso o Colégio Jean Piaget já há muitos anos ele organiza um quarto JP ONU. Os alunos eles se dividem em países, em delegações e vão discutir temas propostos pela coordenação, pelos professores que vão impactar diretamente o mundo inteiro. Começa por nós. Tudo que é decidido através da ONU, dos países, eles impactam diretamente a nossa vida, a nossa economia, o nosso modo de viver. E isso dá uma clareza muito grande para os alunos. Eu converso com o professor Gilvan, que está à frente de todo esse processo. São muitas salas, são muitos alunos. Eu fiquei passeando pelas salas para ver mais ou menos o que eles estão conversando e eu fiquei surpresa, são muitos alunos. Como foi todo esse processo? Como que é colocar desde o começo do ano eles já sabem que eles têm que se preparar para esse momento? Sim, desde o começo do ano eles sabem que o quarto JP ONU, que no caso é o deste ano, é um processo que eles vão desenvolver durante todo o ano. Então já no início eles são orientados, né? A gente tem no primeiro e no segundo ano nós temos 2 grandes projetos. O projeto do primeiro ano são as simulações da ONU, no caso aqui desse ano é o quarto JP ONU. Então desde o início eles sabem que vão fazer isso e eles são preparados no decorrer do ano para poder realizar essa atividade de final de ano. E a do segundo ano é justamente o Curta Fest, é o JP Curta Fest. E também desde o início do ano também recebem orientações de como vão desenvolver esse projeto no decorrer de todo o ano letivo. Então, quando a gente pensa dentro desses projetos na área de ciências humanas, nós estamos pensando no que principalmente? Que eles vêm, eles assistem às aulas todo o ano letivo, eles vão ter o que a gente chama de formação geral básica, que são as disciplinas mais duras, onde eles vão ficar ali concentrados, né? Tendo uma necessidade muito grande de concentração para poder assistir a aula e poder absorver todos os conteúdos, tudo aquilo que os professores trazem para eles. Mas quando a gente pensa nas disciplinas e dos itinerários formativos, que no caso são as que organizam o JP ONU e o Curta Fest, a gente pensa que a ideia é desenvolver outros tipos de habilidades neles. Então eles vão começando a lidar com essa ideia de que
no final do ano eu farei uma atividade diferente que vai exigir bastante de mim. Então, a proposta principal mesmo é, além de ter essa ideia de simular, né, um procedimento que ocorre a nível mundial, fazer uma ponte entre o que seria o local e o mundial, ou o local e o regional, ou o local e o nacional, ou o nacional e o mundial. Mas, mais do que isso, na verdade, é fazer com que eles se vejam como atores desse processo, da importância deles conhecerem esse todo e, ao mesmo tempo, de pensarem assim, olha, a partir de agora eu começo a me ver como um ser nesse mundo e eu preciso desenvolver outras habilidades que não só as que eu tinha até esse momento. Então, esses projetos eles são importantes por conta desse viés que a gente tenta mostrar para eles desde o início do ano. Tudo que eles fazem aqui é uma aula, é uma escola, porque é uma investigação muito profunda, é uma pesquisa muito profunda de todos os países. Eles encaram mesmo como debatedores para lutar pelos seus ideais, então isso faz com que as suas ideias sejam cada vez mais solidificadas, entendendo o porquê, porque você só consegue debater uma ideia se você estuda profundamente o que você está defendendo e tendo um olhar muito investigativo mesmo para ter esses critérios de falar por que eu estou batendo nessa tecla, por que essa minha ideia, por que essa solução que no caso a ONU tem poder trazer a paz mundial, seja ela na cultura, história, tecnologia, as guerras. Uma das salas estão discutindo inclusive a produção de mísseis, enfim. Isso tudo é para a vida, não é um trabalho específico do colégio, né? Sim, não, exatamente. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, essa parte da pesquisa é fundamental. Você deve ter percebido, você andou pelas salas, que é um trabalho de organização muito grande, né? Então é muito complexo, dá muito trabalho organizar isso, mas se a gente for pensar que na simulação em si, ela é muito mais dos alunos do que propriamente nossa. Então, a qualidade do debate que está ocorrendo em cada uma das salas vai depender muito desse processo de pesquisa que você falou, desse engajamento deles no sentido de falar, olha, eu sou o Reino Unido, ou eu sou a Índia, então qual que é o posicionamento desses países? Então, precisa estudar, mas não só estudar, precisa vestir a camisa, porque eu tenho as minhas crenças, né, tenho as minhas idiosincrasias, mas naquele momento eu represento um determinado ponto de vista. Então eu preciso me libertar do que eu sei, do que eu penso, da minha visão de mundo e encarar e encarnar aquela visão de mundo. Então isso exige muito deles. Então é um processo que a gente vai amadurecendo, que a escola vai proporcionando para eles no decorrer do ano e eles vão recebendo isso aos poucos. Quando que eles vão conseguir fazer efetivamente isso? No momento da simulação. Tanto é que no começo da simulação eles estão um pouco mais travados e aí depois a coisa vai deslanchando porque eles vão percebendo isso. E essa orientação para a gente é, o determinado posicionamento de um país pode te desagradar? Tudo bem, mas você vai fazer a defesa daquele país. Ou seja, então exige da parte do aluno um sair de si, se colocar no ponto de vista do outro e para poder defender. E isso é um exercício, assim, pensando do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, extremamente importante. E se a gente for pensar, trazer para esse lado do empreendedorismo, é uma gestão emocional muito forte também, porque ele precisa entender, tirar o que está dentro dele, as crenças dele, sair disso, entender o olhar do mundo ou do que ele está discutindo para trazer em pauta. Cada sala que eu percorri, eles estavam ali discutindo o que eles acham certo, e não é nada fictício, no sentido de são problemas reais, e inclusive uma das salas em inglês, todo o debate em inglês, né? Exatamente. A ideia do comitê em inglês é justamente reforçar, esse que é um ponto forte aqui da escola, né, que é o desenvolvimento de outros idiomas, né, que o aluno ele seja de fato um aluno... ensino internacional. Exato, de um ensino internacional, que ele possa estar em qualquer lugar do mundo, saindo a partir daqui do Jean Piaget, e aí pensando principalmente na ideia de que é uma ideia de imersão mesmo, né, de você problematizar uma questão, que é uma questão muitas vezes particular ali, ou a gente está pensando a nível local, mas que ele consiga fazer isso pensando dentro de outro idioma. Então também é importante por conta disso. Então todos os comitês eles tentam fazer um pouco de um apanhado geral de questões que são importantes para a humanidade hoje. Então a gente viu descolonização, mísseis... Isso, inteligência artificial, que é o comitê que é em inglês foi inteligência artificial. Esse dos mísseis é um comitê histórico, que é o comitê sobre a crise dos mísseis de 1962 entre a União Soviética e Estados Unidos.
Tem este comitê que está acontecendo aqui, que é sobre os processos de descolonização, né, os efeitos que eles ainda têm no mundo. Então são esses os comitês que a gente tem acontecendo no momento. Eu acho incrível isso, e cada vez que eu venho eu aprendo mais e consigo enxergar isso para a nossa vida, a organização deles. Ali os alunos que estão na bancada são os alunos que são os mediadores. Na verdade eles fazem o papel dos secretários, né, que existem também na ONU, que são basicamente os mediadores do debate. Né? Eles estão fazendo uma condução do trabalho para que, no fim das contas, que esse é o objetivo da diplomacia, né? Eu costumo dizer para os alunos que em sala de aula que nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da guerra e nós temos o caminho da diplomacia. Sim. A diplomacia é sempre importante e aí cada país vai defender seu ponto de vista. E aí os secretários eles têm esse papel de fazer a condução do processo no sentido de tentar encontrar uma solução diplomática. Então, um país tem posição A, o país tem posição B. Tudo bem, mas e agora? Vamos sentar e vamos tentar chegar numa posição C ou numa posição D. Que é o papel da ONU. Uma posição de acordo, é o papel da ONU. Né? E aí cada tem as suas delegações, cada uma com as suas bandeirinhas, com o seu país, e eles levantam as bandeiras, vocês vão poder ver nas imagens, e tem momentos que eles estão debatendo, tem momentos que os próprios mediadores, os secretários pedem para eles discutirem aquele assunto, eles têm um tempo para discutir aquele assunto, então aí eles levantam, vão em grupos para discutir, eles chegando num acordo, então é outro exercício, é o exercício do exercício dentro do exercício. Exatamente. Então isso é fantástico, é sensacional. Cada vez que eu venho aqui é uma aula para mim, seja ela em que temática for, seja nas ferramentas para o ensino tradicional, seja no empreendedorismo, no socioeconômico, cultural, artístico, tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso mundo, do nosso dia a dia. Parabéns. Obrigado. Portanto, a gente ressalta mais uma vez que outros países participam do debate e se posicionem sobre esse tema. Todos os momentos, todos os acontecimentos estabelecidos foram tanto de acordo dos Estados Unidos quanto de acordo do país. Agora eu vou conversar com dois alunos, inclusive eu estava ali, te vi falando e expondo a sua visão e as coisas que você defende. Isso é o que a discussão da ONU é justamente isso, tem que ser bem firme nas suas ideias, né? Sim. E o que você estava defendendo ali? Bom, naquela parte a gente estava defendendo mais sobre o pedido de desculpas dos países colonizadores para os colonizados, porque algumas pessoas acham que realmente é importante para esses países. Eu, naquele ponto, estava defendendo que o pedido de desculpa não seria muito importante para esse país, por causa que não agregaria em quase nada para o desenvolvimento deles. E, por exemplo, o pedido de desculpas é o quê? Um país assume a culpa do que aconteceu e é isso, só isso. Então, ali a gente está defendendo que não é necessário isso, por causa que não vai agregar em nada, e é basicamente isso. Porque a ONU, além de ela tem 4 pilares muito importantes, e um deles é justamente a paz mundial e a conscientização dessas boas relações entre os países. Uhum. Então é mais ou menos isso que ele quis que acontecesse. Eu não vi você falando. Qual é o processo? Como foi o processo disso tudo? Quando eles passaram para vocês a descolonização como tema, como é que qual foi a primeira coisa? Qual foi o start? Então eu vou começar por aqui, o seu grupo, como é que vocês construíram esse processo? O meu país foi a Índia, que foi um país colonizado pelo Reino Unido, que inclusive é ele. E então eu comecei a pesquisar mais sobre o processo de colonização da Índia, como que ocorreu, qual foi o início de tudo, que foi a exploração de terras, né? Porque a Índia tinha terras muito férteis, com muita riqueza, então o Reino Unido foi lá para explorar essas terras. E depois eu comecei a pesquisar quais impactos que tinham nos dias atuais. Então como que a população da Índia é afetada hoje ainda por conta desses eventos que ocorreram no passado. Então foi muito bacana ver essa relação entre coisas que aconteceram há tantos anos atrás e como elas impactam até hoje, nos dias atuais, na população, na cultura, na economia, em tudo em geral. O que te chamou mais atenção? O que ainda acontece na Índia em decorrência dessa colonização?
Eu acho que um assunto que eu achei bem interessante foi o estereótipo que foi criado nessa época dos indianos, que está implementado na sociedade até os dias atuais, né? Então, essa visão meio preconceituosa deles, da população desse país, que começou nessa época com produções cinematográficas, então tem tudo uma relação, eu achei muito... Espiritualidade, sim, a pobreza sim. que tem também muito país, Sim. mas a Índia é um país que tem uma tecnologia muito grande, Sim, uma riqueza sim. muito grande também. E isso é importante, essa discussão, para dar voz para todo mundo saber. Parabéns! Obrigada! O que te chamou mais atenção nesse processo? Porque vocês têm, cada um vai ficar, você falou do Reino Unido, foi isso? Eu sou Reino Unido. Índia, e aqui estão todos os outros países lá dentro. Como é que você sai depois desse processo, depois desse trabalho? Bom, depois da independência ainda tem vários fatores que podem ficar interligados com esses países. A cultura, em muitos processos de colonização, a cultura foi uma coisa que ficou muito. A gente pode notar aqui no Brasil, muito da cultura portuguesa ainda está no nosso DNA brasileiro. Então, tipo assim, isso é um laço da gente com Portugal. Por exemplo, na Índia. A Índia era um país, no século XIX mais especificamente, não era um país muito desenvolvido comparado às potências europeias, mas também não era pouco desenvolvido. O Reino Unido chegou lá, tomou conta, começou a espalhar a sua cultura, a sua língua, deu o nome da Índia, que na verdade é Bharat. É o nome do país deles no idioma hindu, se eu não me engano. Falar que o país é Índia se refere aos britânicos se referindo a eles. Mas falar de Bharat se refere aos indianos realmente. Não dos indianos, mas do povo daquela região. Porque tem vários povos diferentes, religiões diferentes, o hindu também é presente, o islamismo também. E tipo assim, são laços que possivelmente não vão se quebrar no Reino Unido, mas alguns podem ser desfeitos, alguns laços desses. Entendendo a cultura e como foi colonizado e criado e como uma cultura, um país pode interferir no outro, a gente também começa a se entender como país, como pessoa, como pessoas aqui desse mundo. Então, tudo isso é tão importante. Parabéns pelo processo, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eles continuam aqui apresentando, a gente fechou a porta, a gente está aqui no quarto andar do colégio. Vocês estão vendo que tem apresentações em todas as salas, em algumas salas aqui dessa unidade, em cada sala um tema diferente. E aqui é descolonização. Empreenda mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Hospital IGESP, medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.